Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo eu vou falar de Bolsonaro, que é um mentiroso compulsivo. Olha, não é possível o tamanho da cara de pau dele de postar uma mentira antiga nas suas redes sociais, uma mentira já desmentida 1000 vezes. Eu vou explicar para vocês aqui de novo. E o Haddad falou sobre o novo arcabouço fiscal que será apresentado em breve. Ele disse que mostrou pro Alckmin. Eu vou trazer aqui a reação do vice-presidente. E ao ler sobre isso, eu me lembrei de um vídeo de Ciro Gomes, vou mostrar pra vocês qual, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal e não tá inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, joinha pra cima, manda o like. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha para que mais pessoas venham pra cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, Bolsonaro, neste dia 14, foi lá nas suas redes sociais e postou o seguinte: Lula / Dilma entregaram a Petrobras com uma dívida de 900 bilhões. Ao contrário de Bolsonaro, disse ele, com lucro de 190 bi em 2022. Primeiro, é mentira que a dívida da Petrobras era de 900 bilhões quando Michel Temer assumiu ali depois do impeachment da Dilma Rousseff. O Silas Malafaia repetiu essa mentira tem aí uns 10, 15 dias. Eu fiz um vídeo aqui desmentindo o Malafaia, né? Eu vou até deixar no comentário fixo aqui para quem não assistiu. E assim, não é uma mentira recente. Já vários sites explicaram, enfim, eu vou até deixar um link aqui que vai dizer o seguinte, a matéria: logo após o impeachment da Dilma, que ocorreu em agosto de 2016, a dívida bruta da Petrobras foi de aproximadamente 398 bilhões, de acordo com o quê? De acordo com a opinião do fulano, do Beltrano, das estrelas, da Lua, da Rede Globo, do jornal? Não, de acordo com o demonstrativo financeiro do terceiro trimestre de 2016. Então Bolsonaro, quando repete isso aqui, né, prova que não tem compromisso com a verdade. Se é que alguém ainda acredita nisso. Na verdade, tem muita gente que não é que acredita, está iludida. Então, como é que o cidadão pega o que era 398 e diz aqui 900, mais do que o dobro? Aí se alguém fala, não, é porque é corrigido. Não, pela inflação, não. A matéria aqui é de julho de 2022, a mais recente que eu achei, e lá vai dizer que o valor, se fosse corrigido, né, pelo IPCA, estaria na casa de 505 bilhões, muito abaixo dos 900 bi que Bolsonaro mente, dizendo ali nas suas redes sociais. E quando ele fala sobre o lucro de 190 bilhões, esse sim, verdadeiro, mas deveria ser lamentado por quem se diz patriota. No caso dele, é um falso patriota. Porque essa montanha de dinheiro saiu do bolso do povo, né, do povo que trabalha, do povo que produz, e é a prova do lucro abusivo. Né? Não é possível, isso aqui é a mamata dos investidores. Boa parte deles morando fora do Brasil, recebem essa montanha de dinheiro e não pagam um centavo de imposto. E quem recebe aí um salário mínimo e meio já paga imposto de renda na fonte, né? Coisa que o Bolsonaro, essa tabela de imposto de renda, diga-se de passagem, que o Lula diz que vai corrigir agora aí em maio, né, para 2 salários mínimos, ficando ali 2.640 no novo salário de 1.320, Bolsonaro ficou 4 anos, não corrigiu um centavo dessa tabela. Então é por isso que agora, com a correção do salário mínimo, quem ganha 1,5 passou a pagar. Então, mas quem recebeu bilhões, né, de lucro da Petrobras aí não pagou um centavo. Então, esse lucro só deve ser comemorado por quem? Pelos acionistas ou por quem, né, se curvou aos interesses do mercado, do sistema financeiro, como o Bolsonaro se curvou. E mais, né, e não existe relação direta entre o tamanho da dívida e o lucro obtido. Porque é o seguinte, esse lucro é por quê? Porque a empresa, né, o custo não subiu, mas a Petrobras aumentou e muito o valor de venda. Aí Bolsonaro chegou perto das eleições, né, desesperado para melhorar sua popularidade, mexeu nos impostos, ficou 3 anos e meio aí sem mexer em nada dos impostos. Aí chegou perto da eleição, opa, aí resolveu mexer. Mas o custo, né, não aumentou na proporção que aumentou o preço da venda para o consumidor. E essa diferença fez esse lucro gigantesco. Não tem nada a ver com, não tem relação direta entre a questão aqui da dívida. Isso aqui é puramente a prova do lucro abusivo, um roubo, né, um assalto ao bolso do povo, que Bolsonaro comemora. Né, isso aí ele disse mais nas redes sociais. O TCU, Tribunal de Contas da União, acompanhou e aprovou a venda da refinaria da Bahia aos árabes. Disse ele, a direção petista da Petrobras desconfia, sem o mínimo de provas, do TCU e rei árabe. Isso é péssimo para a nossa política externa e nossas instituições. Primeiro que o Bolsonaro não tem moral para falar sobre o que é bom e o que é ruim para nossa política externa. Ele que falou bobagem, atrapalhou a imagem do Brasil lá fora, enfim,
falou mal o que pôde da China, nosso principal, né, parceiro comercial aí, enfim, falou da Argentina, de vários outros países. Você pode ter divergência, mas são países importantes em relação comercial aqui e é necessário ter um melhor cuidado com o que o presidente fala. Agora, será que ele está com medo de alguma coisa? Por isso vem dizer que questionar essa venda é péssimo, né? A refinaria Landulfo Alves foi avaliada pela XP, que é um banco de investimento, pelo dobro do que ela foi vendida. Então a Petrobras vendeu a refinaria pela metade do preço avaliado ali. Ah, mas o TCU aprovou. Vamos investigar. Será que também não teve alguma coisa errada nessa aprovação? Tem que olhar tudo, porque são 10 bilhões de reais a menos. Não são 10 reais, 10 mil reais, 10 milhões de reais. São 10 bilhões de reais a menos em relação ao que foi vendido e ao que tinha sido avaliado. E curiosamente esse negócio foi fechado uma semana depois do ministro de Minas e Energia voltar da Arábia com as joias. Quem comprou foram investidores ali dos Emirados Árabes. Tem essa diferença. Só que Bolsonaro disse no sábado atrasado que o presente foi acertado. Palavras de Bolsonaro. Já gravei um vídeo sobre isso nos Emirados Árabes. O que então levantou, reforçou essa especulação, essa possibilidade de ter alguma coisa errada. Vamos investigar. Ou Bolsonaro não quer que se investigue? Qual que é o problema de investigar, Bolsonaro? Então realmente tem que ver o que aconteceu. Não é todo dia que você vende uma refinaria por 10 bilhões de reais a menos. Agora falar sobre um outro assunto aqui. Vai dizer o antagonista que o ministro da Fazenda, o Haddad, avaliou como positiva a reação do vice-presidente Geraldo Alckmin à proposta do novo arcabouço fiscal. Qual foi a reação de Geraldo Alckmin, dita pelo Haddad? Ele sorriu. Resumiu ao ser questionado sobre o encontro que aconteceu neste dia 14. Haddad também informou que o documento final deve ser apresentado ao presidente Lula ainda esta semana. Vamos marcar essa semana a apresentação junto com a Casa Civil. O cronograma nosso está em dia. E o Lula deu um puxão de orelha nos ministros ali, enfim, pediu para tudo agora, qualquer proposta, passar pela Casa Civil e receber o aval do governo federal. Nos últimos dias, vai dizer que Haddad fez uma peregrinação junto aos ministros da área econômica para quebrar resistências à proposta elaborada pela Fazenda. Bom, a gente não conhece os detalhes, mas eu confesso que estou muito preocupado com o que será apresentado. O Haddad tem repetido aí, né, várias frases que caberiam muito bem na boca do Meirelles, por exemplo. E tem gente que diz que caberia até na boca de Paulo Guedes. Pra gente ter ideia, João Dória, um liberal que teve Meirelles como seu secretário da Fazenda, disse estar positivamente surpreso com Haddad. Vários liberais estão dizendo isso. O presidente republicano foi entrevistado pela Folha e disse, né, que, enfim, estava com receio do Haddad, mas que tem se mostrado aí um ministro muito bom, enfim, que também tem se sentido surpreendido positivamente. Então, quando você observa alguns, né, desse tipo elogiando, né, aquele que está à frente da economia, é um sinal de alerta para quem, né, entende que o Brasil precisa de mudanças, né, no modelo econômico. E não dá mais, gente, para ficar dourando a pílula. Ou a gente muda esse modelo econômico, ele vai continuar gerando insatisfação no povo, porque não atende às necessidades do povo, que sofre, e diante dessa insatisfação você pode abrir espaço para a extrema-direita eventualmente voltar para o poder. Por isso a gente tem que cobrar. Quando eu critico aqui, quando a gente cobra, não é porque torce para dar errado, é pelo contrário, torce para dar certo. E dar certo tem que mudar isso que está aí. Não dá para admitir que a gente continue com esse modelo, então a gente tem que cobrar essas mudanças. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei de Ciro Gomes, que cansou de explicar isso na campanha, na pré-campanha, no livro que ele escreveu, né, nas entrevistas que dava. Me lembrei também de Gregório do Vivier, que disse que se o Lula ganhasse, era só os ciristas, né, cobrarem do Lula para colocar em prática o projeto do Ciro. Cadê o Gregório cobrando? Cadê o Gregório criticando o que está errado? Ou fazendo uma pressão para que tenhamos mudanças? E aí eu vou colocar um vídeo aqui que o perfil Ciro PND do Brasil, que tem uma página no Instagram, tem lá no TikTok também, no Twitter, fez um corte muito bom do Ciro alertando sobre isso na campanha. Vamos aqui rapidinho, é um vídeo curtinho do Ciro. Vou até deixar o link para quem quiser acessar apenas ele aí nas redes sociais. O Fernando Henrique entra com o real e mete a taxa de juros para o espaço onde ela está hoje. Só lembrando, quando o Fernando Henrique assume a presidência, o Ciro estava no PSDB. E aí o Ciro, contrariado com os rumos do governo Fernando Henrique, traindo, né, aquela ideia lá da fundação do PSDB, da social-democracia, o Ciro simplesmente, né, poderia muito bem ficar confortavelmente ali no governo, né, tentando pegar um ministério que foi oferecido e o Ciro não quis. Mas não, e ele decide sair do PSDB e passa a ser um crítico do Fernando Henrique Cardoso e do modelo econômico. Resultado, a dívida pública nos 8 anos de Fernando Henrique sai de 38% para 78% do PIB. Ela tinha levado 500 anos para chegar em 38%.
E esse entreguismo do Brasil, que o Lula se comprometeu agora de manter a mesma política, direção do Banco Central. Isso é disso que se trata. Isso aqui foi na campanha, insisto. O Ciro já percebendo as movimentações, o Lula elogiando, fazendo afagos ao Campos Neto, presidente do Banco Central, né? E detalhe, na ocasião, os juros já estavam em 13,75, que é o que estão hoje. Ou seja, quem está criticando o Banco Central hoje tinha que estar criticando na campanha, mas não criticava por quê? Porque o Meirelles estava lá fazendo L. Armínio Fraga, vários economistas liberais apoiando o Lula, o que de certa forma, né, mantinha ali o Lula meio que rendido. Opa, peraí, se eu criticar o Banco Central, perco o apoio de uma galera que naquele momento ali deu uma acalmada em alguns, agora tá aí. A Glaze critica daqui, o outro critica dali, e o Banco Central continua fazendo o que quer. Por quê? Porque a banqueirada está enchendo o bolso de ganhar dinheiro. Pois bem, no Brasil, meteram um teto de gastos com status constitucional de 20 anos, como se o país já tivesse uma confortável atenção materno-infantil. Teto de gastos que foi proposto por quem? Henrique Meirelles, ministro da Fazenda do Michel Temer, que estava fazendo o L na campanha. Universalizado a creche, universalizado o ensino médio em tempo integral, profissionalizante, como se nossos padrões de ciência e tecnologia fossem minimamente razoáveis, como se a manutenção da nossa infraestrutura fosse 2,5% do PIB, não 0,75%, 2,5% é o mínimo necessário, 0,75% é o que estão gastando. Você imagina a tragédia. Para deixar livre o juro para banco. Esse é o jogo. E quem define isso é a política. O único cara que está denunciando isso sou eu. Pois é, a gente vê que o Ciro tentou, lutou, o povo não quis, mas está aqui registrado, né? As denúncias que ele fez e a gente passou a eleição, a gente tem que pensar para frente, ok? Mas cobrar, mesmo você que não votou no Ciro, ok, mas a gente tem que olhar, peraí, puxa, o cara tá falando, tem razão. Então quem ganhou o Lula? Vamos cobrar o Lula, vamos nas redes sociais, vamos pressionar, vamos criticar, porque se não mudar isso, insisto, vai gerar uma insatisfação que pode beneficiar quem? A extrema-direita. Então por isso é importante a gente estar sempre atento ao que está errado no Brasil, denunciar e ajudar as pessoas a compreender que o que está errado por quê? Porque beneficia uma pequena minoria que esfola a imensa maioria, mas essa pequena maioria tem aí, né, as suas gargantas de aluguel na grande mídia, na imprensa, e a coisa fica como está. E ai de quem, como o Ciro, ousasse criticar. Logo era taxado de destemperado, que se o Ciro ganhar vai quebrar o país, vai não sei o que, tudo conversa fiada para manter o modelo econômico que faz a festa da banqueirada. Pessoal, então é isso. Quem gostou desse vídeo, bora compartilhar para que mais pessoas venham para cá, porque nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor.